tira o som de muita gente. Mas, e se a gente pudesse prever os próximos movimentos dela olhando para um lugar um tanto inesperado? Não para o dinheiro, não para os juros, mas para a própria estrutura da economia. Pois é, hoje vamos mergulhar num estudo que propõe exatamente isso. Encontrar no hoje as pistas para a inflação de amanhã. Essa é a grande pergunta que vai guiar a nossa análise. Será que a chave para a inflação do futuro já está de alguma forma escondida na economia do presente? A ideia é bem interessante, na verdade. Pensa assim, e se o jeito como a nossa economia se divide, a fatia dos serviços, da indústria, do agronegócio, pudesse funcionar como um sinalizador silencioso do que vem por aí? É essa hipótese que a gente vai investigar a fundo. Muito bem, vamos lá. É como montar um quebra-cabeça mesmo. Porque, vamos ser sinceros, prever a inflação é um dos maiores desafios da macroeconomia. Então, cada nova peça, cada nova perspectiva que surge é algo extremamente valioso para a gente tentar enxergar o cenário completo. E aqui está o pulo do gato do estudo. Atenção, a ideia não é jogar fora as teorias tradicionais, de forma alguma. É complementá-las. A proposta é que as variáveis da economia real, ou seja, aquelas ligadas à produção, podem gerar uma espécie de eco, um efeito defasado que a gente só vai ouvir nos índices de preços meses mais tarde. Ok, mas para testar uma ideia como essa é preciso ter uma ferramenta, certo? E é aí que entra o coração desta análise. Vamos conhecer o chamado índice AT. O A vem de atividade económica e o T, ali pequenininho, é só para marcar o tempo. Beleza, mas o que é esse índice na prática? Pensa nele como uma fotografia da economia, mas com uma lente especial. Ele não mede apenas o tamanho de cada setor. Ele pondera esse tamanho pela sensibilidade que cada um deles tem para gerar inflação no futuro. É essa combinação que o torna tão interessante. E aqui está a receita do nosso índice. Pode até parecer matemática complicada, mas calma. A lógica por trás é super simples. Basicamente, a gente pega o tamanho de cada setor da economia e multiplica pelo seu potencial inflacionário. Depois, soma tudo. Vamos ver cada um desses ingredientes em detalhe para ficar bem claro. Lembra dos ingredientes? Bom, aqui está o primeiro. A letra S, ela representa a participação de cada setor. Este gráfico mostra uma foto da estrutura média do Brasil no período do estudo. Dá para ver claramente, né? O setor de serviços domina, com 71%, seguido pela indústria e, por fim, pela agropecuária. Essa é a base, a nossa fotografia da economia real. Agora, a segunda peça do nosso quebra-cabeça. O coeficiente beta. É aqui que a mágica acontece. Ele mede, de forma simples, o quão sensível cada setor é a choques que podem gerar inflação no futuro. E o que salta aos olhos aqui é a diferença enorme entre eles. Repara só, a agropecuária tem um maior impacto, de longe. Depois vem a indústria e lá embaixo, com um impacto bem menor, o setor de serviços. Então, para amarrar tudo, a construção do índice segue esses 3 passos bem lógicos. Primeiro, a gente mede o tamanho de cada setor, a tal fatia da pizza. Segundo, a gente estima o poder inflacionário de cada um. E terceiro, a gente junta as duas coisas, multiplicando um pelo outro para ter a contribuição final de cada um. Certo. Agora que a gente já entendeu a ferramenta, vamos bancar os detetives. A grande pergunta é, por quê? Por que a agropecuária, que é um setor relativamente pequeno na economia, tem um impacto tão maior sobre a inflação do que o gigantesco setor de serviços? A resposta está na natureza de cada um. Vamos entender essa lógica. A agropecuária é muito vulnerável a choques de clima, de safra. Isso afeta diretamente o preço dos alimentos, que é um peso pesado na cesta de consumo. A indústria está no meio do caminho, repassando custos ao longo da sua cadeia. Já os serviços, como aluguéis e salários, tendem a ter preços mais rígidos, que demoram mais tempo para mudar. E é importante dizer, isso não é algo que só acontece no Brasil. Em muitas economias emergentes, onde a alimentação representa uma fatia maior do orçamento das famílias, a volatilidade do setor agrícola acaba tendo um peso desproporcional na inflação geral, o que de certa forma reforça a validade desses achados. Chegamos ao momento crucial da nossa análise. Com a teoria montada e o índice calculado, é hora de colocá-lo à prova. Vamos comparar a trajetória dele com a inflação real que foi observada no mesmo período. Será que a ferramenta funciona? Vamos ao verdito dos dados. Aqui a gente pode ver a matemática em ação. A tabela mostra exatamente o que a gente falou, a participação de cada setor multiplicada pela sua sensibilidade. E repare num detalhe curioso. Embora o setor de serviços seja enorme, sua baixa sensibilidade faz com que sua contribuição final seja muito parecida com a da indústria, que é bem menor. E aqui está o resultado. Depois de toda a matemática, chegamos a este número, aproximadamente 0,125. Este é o valor do nosso índice AT.
Pense nele como uma espécie de termómetro, medindo a febre inflacionária que a própria estrutura da economia estava gerando naquele período. Agora, vamos olhar o outro lado da história. O que aconteceu de fato com a inflação medida pelo IPCA? A gente vê uma trajetória de forte aceleração, saltando de menos de 6% para mais de 10% em 2015. A pergunta é: o nosso índice conseguiu antecipar isso de alguma forma? E aqui está a grande descoberta. A trajetória do nosso índice mostrou um crescimento lento, mas constante. Enquanto isso, a inflação real explodiu um tempo depois. É exatamente a defasagem que a hipótese previa. O sinal de alerta estrutural apareceu antes da tempestade de preços. Foi como se a economia real já estivesse a sussurrar o que os preços gritariam meses depois. Então, chegamos à conclusão da nossa investigação. O que podemos tirar de tudo isso? Bem, o estudo nos oferece não uma resposta definitiva, uma bala de prata, mas sim uma nova e muito promissora pista sobre a dinâmica complexa da inflação. Claro, toda a análise científica tem suas limitações e é muito importante reconhecê-las. O período analisado é curto, a economia foi simplificada em apenas 3 grandes setores e fatores cruciais como a política de juros não foram incluídos diretamente no modelo. Portanto, os resultados são um ponto de partida, são exploratórios. Então, o ponto crucial é este. O índice IAT não veio para substituir tudo o que já sabemos sobre a inflação. Ele é uma ferramenta complementar. Ele nos mostra que, antes mesmo de o dinheiro e os juros entrarem na equação, a própria forma como a nossa economia está organizada já pode estar gerando pressões de preços de forma silenciosa. E esta citação do próprio estudo resume perfeitamente a sua contribuição. A grande questão que fica é se essa estrutura produtiva, essa economia real, pode de facto nos dar um aviso prévio sobre as tempestades inflacionárias no horizonte. É sem dúvida uma ideia muito poderosa e que merece continuar sendo investigada.